Parece que a era LaMelo Ball está perto de acabar no Charlotte Hornets. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Martins, eu tô aqui no meu canal Cara dos Esportes para falar sobre a notícia que caiu como uma bomba nessa quinta-feira sobre o futuro de LaMelo Ball, uma notícia que saiu do Yahoo Sports. Segundo a matéria, o LaMelo Ball está frustrado com esse início de temporada ruim do Charlotte Hornets e estaria aberto para uma possível troca, né? E é a primeira vez que a gente ouve algo como isso, né? E do lado do Charlotte Hornets, ainda segundo essa matéria, a diretoria também estaria disposta a trocar o LaMelo Ball, né? Que para mim esse segundo ponto é o mais importante, porque a gente sabe que o Charlotte Hornets foi vendido, não é mais o Michael Jordan o dono, mudou a diretoria. Eu gosto dessa diretoria, eu acho que ela tá fazendo um trabalho muito bom. Encontrou, por exemplo, com Knippel, que hoje é favorito ao prêmio de calouro do ano. O Kyle Cabrera também, que tá sendo uma boa escolha ali como pivô. Parece ser uma diretoria mais inteligente. E parece que eles chegaram à conclusão de que o LaMelo Ball não é o cara para construir ao redor. Nesse vídeo eu preparei aqui alguns possíveis destinos de troca para o LaMelo, mas antes a gente precisa começar falando sobre o LaMelo. E eu sei que é um pouco perigoso falar sobre o LaMelo Ball na internet. Aliás, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Tem um podcast Cara dos Esportes, tem um episódio por semana sobre a NBA, que a gente posta toda terça-feira. Isso, terça-feira tem ao vivo às 7 horas, depois a gente posta. Tem podcast sobre a NFL também. Mas é meio perigoso falar sobre o LaMelo Ball, porque ele é muito popular na internet, né? E eu entendo o porquê dele ser popular, principalmente com o público jovem, né? Eu tenho 34 anos. Eu sinto que as pessoas da minha idade, mais ou menos, não gostam muito do LaMelo Ball, né? Enquanto as pessoas mais jovens, né, a geração Z pra baixo, eu sinto que eles gostam mais do LaMelo Ball, né? Porque ele é um jogador, ele é carismático, obviamente, ele é talentoso, não tô negando isso, e ele tem um estilo de jogo muito vistoso, mas eu, particularmente, não sou um grande fã do LaMelo Ball, porque eu não sinto que ele joga basquete competitivo. E eu acho que ele nunca jogou basquete competitivo na carreira dele, né? A gente lembra que ele, antes dele ser famoso, quem era a estrela da família era o irmão dele, o irmão mais velho, o Lonzo Ball. Tinha o segundo irmão dele, o LiAngelo Ball, né, que chegou a ser preso na China. Um se firmou na NBA, tem todo o pai dele também, que é falastrão, um grande personagem e tal. O LaMelo Ball, claramente, é o mais talentoso da família, né? Ele que... o Lonzo tinha todo o hype, né, mas o LaMelo era a grande promessa na família. Só que o Lonzo pelo menos jogou basquete universitário em alto nível, né, em UCLA, disputou torneio e tal, e claro, lidou com muitas lesões. O LaMelo, ele nunca competiu de verdade numa quadra de basquete, né, porque ele sai do basquete colegial, né, e aí, em vez de ir pro basquete universitário, ele faz um ano lá na Nova Zelândia, que era uma liga profissional, mas que jogou pouco tempo lá. Tudo que saiu de notícia era que o resto do time odiava o LaMelo. E ele basicamente cumprindo ali um ano até poder entrar no draft da NBA. Que foi um draft muito estranho. Que foi o draft no auge da pandemia, né? E até saíram notícias recentemente de que eu não lembro qual era o time. Perguntou pra ele, qual que é o seu objetivo depois da sua carreira como jogador de basquete? Eu acho que foi o Warriors. E ele falou que o objetivo dele era ser presidente dos Estados Unidos, né? E isso meio que se alinha o que foi dito na época, de que ele foi muito mal nas entrevistas, né? Claro que eu não acho que ele tinha talento para ser a primeira escolha geral. Obviamente o Anthony Edwards foi um grande acerto, foi o jogador escolhido. Mas tem todo esse... Aí ele entra na NBA. E aí com o Charlotte Hornets... Quando que o Charlotte Hornets ganhou jogos, brigou por alguma coisa, né? E ele foi draftado na temporada 2020, 2021. As campanhas do Hornets desde então, 33 e 39, 43 e 39, ali foi um pouco melhor, 21, 22. Foi o ano que o LaMelo jogou o maior número de jogos dele, 75 partidas.
Depois ele começa a se machucar muito, aí 27,55, 21,61, 19,63 e esse ano 4,11. Claro que o Charlotte Hornets nunca colocou um excelente time ao redor do Lamelo, né? Também a gente tem que ser realista. Mas um jogador como o nível de talento dele, nunca ter feito nada, assim, playoffs e vencer um número alto de jogos e ser All-NBA, nunca... É muito... É frustrante porque o nível de talento que o LaMelo Ball tem, e eu acho que ele tem uma reputação melhor do que o jogador que de fato ele é, né? Porque ele já tem... Ele é mais novo até do que eu esperava, pra ser bem sincero, quando eu comecei a pesquisar. Ele fez 24 anos esse ano, ele já tem 5 temporadas na NBA, tá na sexta e não fez nada na liga e não parece interessado em fazer nada na liga, né? Então isso me preocupa. Eu acho que o valor de troca dele talvez seja um pouco menor do que muita gente possa esperar. Mas assim, é um jogador talentoso, é um jogador que em geral arremessa bem de 3, não tá arremessando bem de 3 esse ano, né? 29%. Ele teve 33 na temporada passada, 35, 37, 38, mas é num volume alto e um nível de dificuldade de arremessos altos, né? Então, eram sempre times ruins que o foco era todo nele. Então, acho que ele é um bom, ok, pelo menos acima da média arremessando de 3. É um cara que você tem que respeitar. É um excelente passador. Não é um cara que segura a bola o tempo todo. Ele, no esquema certo, eu acho que ele faz a bola andar. Mas eu nunca vi uma evidência de que o LaMelo Ball tem qualquer interesse em jogar basquete competitivo, vencer jogos, ir pros playoffs e tudo mais. Então, se eu fosse um presidente de time na NBA, não seria o jogador pelo qual eu tentaria trocar, né? Mas a gente sabe que na NBA os times sempre vão apostar no talento, e de fato exista... E se você discorda de tudo que eu falei até agora, você acha que o LaMelo Ball é sim um All-Star e um cara que tá sendo jogado para baixo por conta dos times ruins do Charlotte Hornets e das lesões que ele teve, eu acho que é justo. Eu acho que a gente vai ver daqui pra frente se ele de fato sair do Charlotte Hornets, né? Mas a própria questão das lesões acho que diminuem o valor, né, dele de troca, né? Porque você vai apostar num cara que não tem esse histórico competitivo e tem um histórico grande de lesões. Ele teve a temporada 2021-22, ele jogou 75 partidas, depois 36, 42, 47 e esse ano 9 já desfalcou os Hornets em 6 partidas, então é mais um problema. Mas como eu falei pra vocês, eu preparei aqui uma lista de trocas. São quantas? 5 trocas possíveis aqui pro LaMelo Ball. Deixa aí nos comentários qual você gostar mais. A primeira é protocolar. Toda estrela que pode ser trocada é especulada no Miami Heat. E eu coloquei o LaMelo Ball indo pro Miami Heat, os Hornets recebendo o Kelly Ware, contrato do Terry Rozier. O Terry Rozier tá afastado e tal. Não, aqui é só pra encaixar o contrato, né? Porque na NBA você precisa ter os contratos ali mais ou menos do mesmo valor, dependendo... É muita variação das regras, com o negócio de teto, segundo teto e tal, mas no básico é tipo 120% pra cima, 120%... Você pode mandar e receber 120% do que você tá recebendo, né? Então é meio complicado, mas você tem que igualar mais ou menos os contratos. Então, o contrato do Terry Rozier serve pra isso, é um ano de contrato só, se eu não me engano, e 3 escolhas de primeira rodada do Miami Heat, né? E aqui o Heat busca há muito tempo uma estrela, e aqui você aposta que o LaMelo Ball pode ser um jogador vencedor na Heat Culture, jogando com Eric Spoelstra. Você acredita que ele vai ser colocado no eixo pelo Spoelstra, né? E aí você tem ele, você tem o Ben Adebayo, você tem o Andrew Wiggins que tá jogando muito bem, você tem o Norman Powell, você tem o Terry Rozier ainda voltando de lesão e tal. É uma aposta do Miami Heat bem cara. Teriam proteções. Eu não botei proteções, mas seriam escolhas aqui protegidas, né? Aquela coisa, se cair na loteria, volta pro Heat e tal. Coisas do tipo. Eu pensei basicamente na de 2026 não protegidas e as outras com proteções bem grandes, né? E aqui é tipo a gente pode ajustar algumas coisas e tal. O Kelly Ware,
o Miami Heat parece bem reticente de trocar, né? É um pivô barra ala pivô que vem se mostrando bem promissor. Acho que o Kyle Kuzma tem sido um grande achado do Hornets, mas a equipe precisa de mais coisa no garrafão. Então acho que seria uma boa para eles. E aí, dependendo das escolhas, as escolhas podem ser boas, dependendo das proteções e tal. Mas acho que o grosso da troca lá ele seria esse, né? A próxima que eu fiz aqui foi o Brooklyn Nets. Eu coloquei os Nets mandando o Egor Damien, armador que eles selecionaram na primeira rodada esse ano no draft. O Nick Claxton, pivô. Uma primeira rodada em 2027 que é a escolha do New York Knicks, pela troca do Mikal Bridges. E uma escolha de primeira rodada em 2028. A escolha de 2026 os Nets seriam loucos de trocar, porque é uma escolha que pode ser a primeira escolha geral num draft que tá se desenhando como um dos mais talentosos, sim, da história recente da NBA, né? Mas aqui os Hornets teriam essas duas escolhas valiosas. Depende de quanto que eles gostavam do Egor Damien nesse último draft. Tinha muita gente que gostava, o armador, e tem problemas de arremesso e tal, mas muita gente via como um dos melhores armadores da classe. E o Nick Claxton, um bom pivô, um cara ali pra... que de repente o Hornets pode trocar depois, mas eu também acho que ele ainda é relativamente jovem, eu acho que ele é um cara que tem valor ainda na NBA, e aquele raciocínio que eu falei do Kyle Kuzma, né? Bom pivô, mas eu não acho que é um absurdo. E pro Brooklyn Nets, eu acho que é um time que precisa de uma cara, né? Precisa de um jogador que você bota ali na lateral do Barclays Center e você vende camisa e tal. Eu acho que seria um bom encaixe. Eu acho que seria um bom encaixe nesse ponto. E os Nets ali, tem vários jogadores jovens, tem Michael Porter Jr., tem Ken Thomas e tal, pra construir ao redor do LaMelo Ball, mas eu acho que é um time que precisa de uma identidade, então eu consigo ver o Brooklyn Nets arriscando, indo atrás do LaMelo Ball. As próximas trocas são bem mais ousadas. Começar por uma que talvez seja polêmica. LaMelo Ball por Trae Young. LaMelo Ball por Ja Morant. A gente sabe que o Ja Morant tá insatisfeito no Memphis Grizzlies. Ele tá machucado nesse momento, mas não parece ser muito grave. O LaMelo Ball parece que não tá satisfeito no Charlotte Hornets. Os dois times... Essa troca funciona matematicamente. Eu botei na Trade Machine, né? É um site que você testa se as trocas encaixam. Essa troca funciona. E... Você troca um problema pelo outro. Você troca o LaMelo Ball pelo Ja Morant. E... Pro Memphis Grizzlies... Acho que é um time que precisa muito, acho que virar essa página. E eu acho que é um time que tem talento para ser competente com o armador certo. E eu acho que o LaMelo Ball pode ser esse armador certo. Eu não sei se eu escrevi LaMelo Ball. Deixa eu ver isso aqui na troca do... eu acho que tá LaMelo Ball. Não, é que eu tô sem óculos. Enfim, enquanto o Charlotte Hornets, você tenta revitalizar o Ja Morant. Que se você pega o Ja Morant e pega o LaMelo Ball, o Ja Morant já chegou a níveis bem mais altos do que o LaMelo Ball. Os dois têm questões físicas, então acho que meio que seria um problema pelo outro, mas eu não acho que os dois times fariam, que é muito risco envolvido. A próxima é a que eu mais gosto, é a que eu fiz o teaser no Reels e no TikTok que eu postei, New Orleans Pelicans. Mas não envolvendo o Zion. É um Hail Mary ali, última tentativa dos Pelicans salvarem a era Zion Williamson. Eles mandariam Trey Murphy, que é um ala que eu amo. Acho que ele é um baita arremessador de três, um bom defensor. Eu acho que ele tem potencial para ser ainda muito mais do que isso. É um jogador, acho que de time vencedor, que tá meio que enterrado nessa situação bem ruim do New Orleans Pelicans. Jeremiah Fears, que hoje é um dos candidatos a calouro do ano. Jordan Hawkins, que parece às vezes estar meio encostado. Uma escolha de primeira rodada em 2027 e um pick swap em 2028. Ou seja, em 2028 o Hornets teria direito de trocar a própria escolha de primeira rodada quando o New Orleans Pelicans. Se o Pelicans tiver uma escolha mais alta, o Hornets pode trocar a escolha. E pro Pelicans você coloca LaMelo Ball e Zion Williamson. E aí você... É a última tentativa. Eu acho que
é tipo a última tentativa mesmo. Porque eu acho que se não der certo, é papo do New Orleans Pelicans, que já vem sendo muito especulado, sair de Nova Orleans. Eles nunca conseguiram, de fato, ali, conquistar Nova Orleans, né? Que é uma cidade meio que do futebol americano, né? Com o Saints e com a Universidade de LSU, né? LSU não é em Nova Orleans, mas é ali perto e tal. Então acho que é meio que a última tentativa, acho que vai gerar muito highlight, LaMelo Ball e Zion Williamson, enquanto o Hornets recebe um jogador muito bom no Trey Murphy, um cara com muito potencial no Jeremiah Fears. As escolhas, e eu acho que você ter Trey Murphy e Brandon Miller é um baita núcleo, né? E você ainda tem o Concnipple e o que vira a ser do Jeremiah Fears. Eu acabei demorando muito pra falar sobre o Brandon Miller. Eu gosto muito do Brandon Miller como jogador, mas ele tem que jogar mais, né? Ele tá se machucando muito nesse início, mas quando ele tá em quadra, ele é esse ala protótipo e tal. E pra encerrar uma troca um pouco mais maluca, LaMelo Ball por Anthony Davis, né? E o Hornets teria que mandar o Josh Green de volta pros Mavericks, né? Pra igualar os contratos. Mas os Mavericks querem alinhar ali com o Cooper Flag, né? E o Cooper Flag vai fazer 19 anos, eu acho ainda, tem já 19. LaMelo Ball tem 24, o Josh Green também é novo. Pra eles faria sentido, né? E eu só não acho que o Charlotte Hornets faria, pra ser bem sincero, porque eu acho que eles vão olhar pra jogadores jovens e escolhas de draft. Então são essas as trocas aí que eu consegui pensar pro LaMelo Ball. Se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Não deixe de escutar o podcast Cara dos Esportes. Terça-feira a gente vai falar muito sobre o LaMelo Ball. Segunda-feira, meio-dia, tem programa sobre NFL ao vivo do estúdio. Não perca. Um grande abraço.